Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Camila Pavan e hoje estou aqui com a doutora Cristina Carvalho, da Igenomics, e ela vai me explicar um pouquinho mais sobre a minha miopatia, que é um tipo de distrofia muscular ligada ao colágeno, e o nome da minha distrofia é miopatia de Beckley. E espantem-se, sim, mas até hoje eu ainda não tenho todos os detalhes dessa miopatia. E quando eu pude ter a oportunidade de ter uma consulta com a geneticista, eu falei, nossa, vai me ajudar muito a entender como que funciona a minha doença. Para quem não conhece, a miopatia de Beckley é uma distrofia muscular que causa uma fraqueza. Eu ando na pontinha do pé, tem algumas limitações, eu não consigo subir escada, levantar de lugar baixo, causa uma atrofia na musculatura. E eu só fui descobrir isso depois de 15 anos com um diagnóstico errado, através de um teste genético. Então, eu gostaria que a doutora Cristina me explicasse melhor como que é essa doença, né, para todos que estão assistindo também, o que ela causa, como que é no colágeno, no DNA da gente. Tudo bem, doutora? Tudo bom, Camila? Boa tarde. Ótimo a gente poder estar conversando aqui hoje, falando um pouquinho sobre o assunto. É sempre bom a gente poder esclarecer as pessoas um pouco mais sobre algumas doenças que não são tão frequentes como a sua, né? Sim, é isso mesmo, porque no meu caso, por exemplo, eu nunca tive uma consulta com um geneticista, eu só conversei com um neurologista. E isso me deixou com muitas dúvidas, porque a minha doença é muito rara. E a gente Sim. busca na internet, faz as pesquisas, mas tem pouquíssimo conteúdo. E Sim. então, assim, eu gostaria mesmo de conhecer melhor a minha doença, porque eu tenho certeza que vai me ajudar muito. Com certeza, com toda certeza, Camila. Vamos lá. Quando você colocou, fala um pouquinho, eu vou fazer uma introduçãozinha e aí você vai me questionando e a gente vai seguindo aí, tá bom? Vamos lá. Então, a tua miopatia, que é a miopatia de Bethlen, ela pertence a um grupo de miopatias que a gente chama de miopatias relacionadas ao colágeno 6, especificamente, tá? É o colágeno 6. A gente tem vários tipos de colágeno no nosso organismo que a gente produz, ok? A sua está dentro desse grupo das alterações que são restritas ao colágeno 6. Nós temos 3 colágenos 6, tá? É o 6A1, o 6A2 e o 6A3, tá bom? Os colágenos do grupo 6, tá certo? E as doenças causadas por alterações nesse colágeno do grupo 6, elas afetam os músculos esqueléticos, tá certo? A razão pela qual que os músculos esqueléticos, para todo mundo entender, é o músculo que dá o nosso movimento, esses movimentos que a gente está fazendo, e o movimento que você usa para andar. Por isso, a sua dificuldade do andar e andar nas pontas dos pés, justamente porque está correlacionado com essa musculatura, tá? Além de afetar os músculos esqueléticos, também afeta o tecido conjuntivo, que está coladinho ali junto e fornece a flexibilidade da articulação, que é isso que a gente faz. A articulação tem conjuntivo. Essas alterações de colágeno 6, elas trabalham, essas alterações, elas afetam diretamente os músculos esqueléticos e o tecido conjuntivo, Aí tem ok? uma coisa que eu já não sabia, porque na minha cabeça era apenas músculo. Então, agora que eu tô ligando uma coisa com a outra, porque quando eu faço alongamento da musculatura, eu faço alongamento e o meu marido, que é o meu fisioterapeuta, eu tenho essa sorte, Que e ele bom! faz operações articulares e tal, eu me sinto muito melhor. Sim, exatamente. Porque assim, a musculatura, ela tá ligada com a articulação que tem o tecido conjuntivo junto, tá? Que é esse tecido de conexão, tá certo? Então, você tem que lembrar que assim, o músculo não está isolado sozinho, né? Ele está junto. Então, junto dele eu tenho o tecido conjuntivo. Então, conforme você, é o que você falou, você alonga
você vai melhorando o trabalho da musculação, porque os dois estão em conjunto trabalhando. As alterações de colágeno 6, elas trabalham exatamente nesses dois pilares, tá? E aí, eu gostaria de saber, você falou que tem 3 tipos dentro do colágeno 6, Sim. né? O 1, o 2 e o 3, é isso? Isso, o A1, o A2 e o A3, isso mesmo. São E o 3 meu tipos. é o A2. A sua alteração está correlacionada com o 6A2. Isso, descobriram lá no 6A2. Qualquer um desses tipos de colágeno 6 podem causar as condições, as miopatias de alteração de colágeno 6, tá? Então, você tem essa sua, ela está correlacionada aí com o colágeno o 6A2, tá certo? Que é a de Bethlen. Ela tem também um outro nome, né? Ela é chamada de miopatia de Bethlen ou distrofia muscular de cintura escapular, tá? Eu também não sabia disso, porque eu tenho um monte de amigas que têm a distrofia de cinturas, né? Aí eu também não sei se existem outras formas de distrofia de cinturas, né? Existem Mas a gente está mais juntas do que nunca, então. mais E eu do não, que nunca. e eu não sabia. Exatamente. Exatamente, Camila, mais do que nunca. A diferença é que a gente tem distrofias de cinturas, e assim, a distrofia de cinturas é um universo muito amplo, tá? Causados por muitos genes diferentes. Não está relacionado ao colágeno especificamente, tá bom? Então, a gente tem muitos outros genes causadores desse universo de distrofias de cinturas. É que a sua, que é chamada de miopatia de Bethlen, ela também recebe este outro nome, tá? Que não é tão conhecido, não vai ser tão conhecido porque ele não é um nome fácil de se guardar, né? Ele é um nome mais complexozinho, é mais chato, né? Fica mais fácil você falar miopatia de Bethlen. Essa você vai guardar. Mas ela tem esse outro nome. E é um universo muito grande, tá, Camila? E cada tipo de distrofia vai ter as suas peculiaridades, tá certo? Fraqueza muscular, de uma forma geral, é a prerrogativa de todas elas, tá? Mas a forma de apresentação, a idade de início, tá? A progressão da condição, tudo isso varia muito. Sim, porque eu tenho um amigo que eu conheci há pouco tempo e ele me encontrou por causa da internet, da hashtag distrofia muscular. E eu fico pensando assim, nossa, quando a gente se conheceu, ele era exatamente como eu, sabe? Os mesmos defeitos, né? Eu falo assim, as mesmas dificuldades. Eu até brinco assim, que a gente, né, falou assim, mas você faz isso aqui com o dedo, né? A gente brincou, né? Eu faço! E aí era como se a gente estivesse se olhando no espelho. Só que ele foi diagnosticado só clinicamente com a distrofia muscular de cintura. E, e eu não sabia que a minha é algo parecido, né? Assim, eu falava, não, a minha é miopatia de Bethlen, é totalmente diferente, né? Eu não sabia. Mas a pergunta que eu queria fazer é assim, as pessoas podem, então, ter o mesmo sintoma, as mesmas dificuldades, as mesmas limitações e ter doenças completamente diferentes na localização. Por Sim, exemplo, não exato. Na ser localização, isso, na localização gênica, né? No gene envolvido. Perfeito, é isso mesmo, Camila. Então, assim, não é que vocês têm a mesma, algumas coisas de nuances vocês vão ter de diferença, porque a dele não deve ser a mesma tua, tá? A não ser que ele tenha a mesma tua, ele não tem só o diagnóstico clínico, vai saber, né? é, Então, ele só tem um diagnóstico, quando a pessoa só tem um diagnóstico clínico, eu sempre me posiciono da seguinte forma: bom, perfeito, você tem um diagnóstico clínico, agora nós precisamos do diagnóstico genético. Por quê? Porque tem muitas doenças que elas têm caras muito parecidas. E na hora em que você descobre o gene causador, opa, não era bem essa, era a que estava aqui do ladinho, encostada, entendeu? E eu vejo isso com muitos pacientes. Eu tenho vários pacientes que chegam aqui para mim assim: ah, mas eu já tenho diagnóstico tal e coisa. Sim, calma, é clínico. Vamos descobrir o gene? olha, doutora, isso é uma coisa assim que
todo mundo que tem qualquer doença deveria fazer. Por que que eu te digo isso? Aos 9 anos de idade, eu fui diagnosticada com atrofia muscular espinhal. E a atrofia muscular espinhal, o médico falou assim: olha, você pode engravidar, você pode ter sua gestação tranquila, que você não vai passar para a criança. Essa alteração genética, a criança não vai nascer como você. Aí eu falei: não, tudo bem, fui lá, engravidei. Menina, com 4 meses, eu perdi o bebê. Fiquei todo esse tempo de repouso absoluto, né? Porque eu tive um descolamento de placenta. E aí eu falei assim: olha, Deus sabe de todas as coisas, porque depois disso que eu fui atrás de fazer barriga de aluguel, porque eu vi que a gestação me prejudicava, e aí que eu descobri, através do teste genético, a minha verdadeira doença. Tá E vendo? eu fiquei todo esse tempo me tratando errado. Só Sim. que fora isso, eu corri o risco de gerar uma criança com o mesmo defeito genético que eu tenho. E E olha só, outro ponto, Camila, no que você colocou aí. Atrofia muscular espinhal tem tipos e tipos de atrofia muscular espinhal também, tá? A atrofia eu acho muscular espinhal, a gente tem herança recessiva, por isso ele falou que a criança não ia ter a condição, tá? Mas tem variações muito grandes de atrofia muscular espinhal. Ele tinha que ter esta certeza antes de te dar um ok, um sinal verde real para você gestar, tá? é. Por isso que eu quero, sabe, levar para o maior número de pessoas para eles entenderem a importância de um exame. Gente, não Sim, é assim, você tem uma doença, o médico fala e você não tem comprovação científica disso, você está correndo o risco de ter um filho que vai passar pelos mesmos sofrimentos que a gente passa, e pai nenhum quer isso. A gente é. quer que nosso filho seja saudável e tudo. Sem falar que com a miopatia de Bethlen, se eu engravidasse, eu poderia me sufocar o diafragma aqui, perder ar, sabe? Exatamente. É isso aí. Então, é risco para mim e risco para a Desculpa criança. o bebê. E ninguém, quer dizer, olha, eu sei, eu já frequentei muita clínica de fisioterapia, eu já vi muita criança com problema neurológico, e assim, não tem nada que faça alguém sofrer mais do que ter um bebezinho com problema. Todo mundo quer ter um bebê saudável, né? E eu acho que se a ciência deu isso pra gente, a gente tem que usar, né? Exatamente, Camila. O ponto fundamental que você coloca é esse, assim, e é o que a gente sempre posiciona aqui, e eu posiciono para os pacientes é sempre o seguinte: a gente tem uma ferramenta disponível. Se a gente tem a ferramenta disponível, a gente precisa fazer uso dela, porque não dá para a gente negligenciar e depois querer remediar a hora que nascer. É muito Exata. mais difícil você remediar depois. Então, é prevenir, entendeu? Assim, e hoje a ciência já, assim, eu digo que tem coisas que a gente ainda não tem, lógico, né? Estamos em fase de descobrir coisas e cada vez mais. Mas a gente já avançou tanto, a gente já tem hoje tantas opções, por que não lançar mão do que nós temos, né? Tem pacientes que têm muito receio. Ah, mas eu já tenho. Não, você não tem. Eu tenho um caso bastante, assim, bem interessante nesse sentido, assim, eu tenho uma paciente que ela chegou para mim assim: não, mas eu já tenho o diagnóstico clínico aqui, assim, assado, eu tenho a condição, eu tô assim, eu tenho assado, não, não. Falei, perfeito. Mas essa condição que você está me dizendo é uma condição bastante rara. E ela tem 3 genes possíveis que podem causar ela. As doenças não são causadas só por um único caminho. Você pode ter mais de um caminho genético acontecendo. Então, vamos saber qual é o teu caminho, porque sem eu saber qual é o teu caminho, eu não vou poder dizer para você se você vai poder fazer uma análise genética para o embrião realmente. Eu preciso saber o que você carrega primeiro. Porque de E aí, nada vai adiantar ela só fazer uma análise que para ver se o embrião tem síndrome de Down ou tá com não, outras é doenças, porque né? era Vai. gênico, a alteração é gênica, não é cromossômica. Então, cromossômica é uma coisa, gênica é outra. Quando eu falo eu costumo brincar quando eu estou falando e conversando em entrevista, em live, eu falo assim: as doenças genéticas, elas são que nem um armário, cheio de gavetinhas, tá?
Então, a gente tem a gaveta das doenças cromossômicas, a gaveta das doenças gênicas, a gaveta das doenças complexas, a gaveta das doenças mitocondriais. Então, ou seja, temos várias gavetas. Não podemos brincar achando que é tudo uma coisa. Ah, doença genética. Oi? Peraí. Então, não Na nossa funciona cabeça, assim. né, a gente pensa isso por falta de conhecimento, né? Por falta de entender como que funciona tudo, né? E, doutora, Exatamente. uma coisa que eu passei muito tempo, assim, bem desenganada, eu até desisti por muito tempo de buscar exames, porque eu fazia de tudo. Eu fiz biópsia, eletromiografia, fiz alguns testes genéticos específicos para algumas doenças e não encontrava. Eu só fui conseguir encontrar naquele mapeamento geral, que é o exome teste, né? Exoma. Uhum. Exome. Sim. E eu só fui conseguir encontrar no exoma teste, no teste, né, genético. Eu queria que você falasse, assim, para as pessoas, o que acontece com as doenças que você vai lá e procura e não encontra, mas depois de um tempo encontra. Porque eu desisti por muito tempo, e se não fosse eu querer ter filho, eu não ia ter descoberto minha doença. Sim. Porque existem muitas doenças novas sendo descobertas diariamente, não é isso? É. Na verdade, é assim, Camila, isso que você perguntou, isso que você falou é bastante importante. A bem da verdade, há uns anos atrás, a gente não tinha tanta tecnologia disponível, tá? Por isso, você teve um caminho, você traçou um caminho longo para chegar na tua resposta, tá certo? Então é assim, vou dizer para você, antigamente a gente tinha disponível aqui no Brasil, vou voltar aí, você colocou 15 anos, 15 anos atrás. 15 anos atrás, a gente tinha cariótipo, tá? Que não, por uma doença ligada a gene, não serve. Na verdade, Tínhamos. 15 anos atrás, na verdade são mais, porque hoje eu tenho 33 e eu descobri com 9, né? Então, 20 20 anos. e poucos anos. Exatamente. Então, olha lá. Pensando mais ainda, 20 anos. 20 anos atrás, se a gente for pensar em 20 anos atrás, o que a gente tinha? Praticamente nada. Há 20 anos atrás, Camila, eu tenho que ser muito sincera, praticamente nada. A gente tinha cariótipo e a FISH, que é essa técnica de hibridação in situ para algumas regiões cromossômicas também. Alguns genes conhecidos para algumas doenças já bastante estudadas, por exemplo, distrofia muscular de Becker e de Duchenne, a gente conhece bem as duas. Para essas duas, a gente tinha regiões marcadoras já e alguma coisa, mas muito ruim a tecnologia da época, tanto que muitas crianças daquela época só conseguiram ter diagnóstico genético real mais adiante, tá? Elas tinham um diagnóstico muito clínico, porque Duchenne e Becker têm um foco muito direcionado, é uma distrofia muito ligada aos meninos, né? É um outro tipo de distrofia muscular, né? Ligada muito aos meninos. E a gente tinha um iniciozinho de uma tecnologia que se chama CGH-Ray, que depois, mais adiante, começou a ficar melhor. Mas levou bastante tempo para o CGH-Ray entrar como diagnóstico clínico. Ele ainda era uma tecnologia baseada em estudo, muito experimental, tá? Então entrou o CGH-Ray, aí depois veio o PCR, que foi um baita divisor de águas na vida da gente, né? Dentro disso, PCR junto com sequenciamento já na história, só que era sequenciamento na tecnologia de base, que é o Sanger, que era sequenciamento de trechos pequenos, a gente sofria para fazer diagnóstico, né? Então, para você ver, eu vou falar para você, isso tudo que eu estou te colocando é até por volta de 2005, tá? Dali para frente, a gente teve saltos muito grandes. A gente demorou para chegar nisso, tá? Então eu diria,
Lá para o ano de 2000, a gente tinha PCR aqui, tá bom? PCR e uma ou outra coisa com sequenciamento, não tão bem feitas ainda, tá? A maioria ia tudo para fora, tudo para fora. Então, assim, a época que a gente começou a ter alguma coisa de genética mais ali foi no ano 2000 e mais fora do Brasil do que dentro do Brasil, tá? Sim. Então, até o ano 2000, muito pouco, muito pouco. Agora, gente, que a gente tem tudo, tem aqui, tem disponível, com uma acessibilidade um pouco maior, até do ponto de vista financeiro, porque para a gente sempre foi muito difícil esse lado também, né? A gente tem que lembrar, vivemos num país muito mais complexo nesse sentido, né? Com dificuldades financeiras reais. Então, a gente tem que pensar que hoje a gente já tem uma acessibilidade maior, nós não podemos nos negligenciar nesse sentido, né? E, bom, tá aí, né, o teste. Se a gente tem essa oportunidade, tem que ser feito, porque é a Sim. segurança de uma vida, é a qualidade de vida de uma outra pessoa. E eu falo, a gente que tem esse problema, a gente sabe o quanto é duro, a gente não deseja isso para ninguém. Então, eu acho que esses testes embrionários e toda essa tecnologia que veio, nossa, é só agradecer a Deus por ter fornecido tudo isso pra gente, porque é muita evolução. Sim, com certeza, Camila. E falando nisso, assim, você fez um exoma para você ver, ó, você precisou fazer o exoma para Sim. chegar no seu. Então, assim, talvez esse seu amigo, o que é recomendado? Ele fazer o exoma realmente, para que seja ajustada a janela e ache o gene envolvido. Como eu falei, as distrofias, elas são um universo bastante grande, né? Então, o exoma realmente, nesse caso, é muito melhor você fazer o exoma para você pensar o local correto do que você fazer um painel direcionado. Porque assim, você pode ter uma característica próxima de uma outra condição que o gene não está contemplado no painel, Sim. tá? Quando são doenças muito marcadas, bem diferenciadas, ok, um painel que pegue um número de genes bastante confortável, e eu digo assim, um painel que pegue um número de genes assim, no mínimo, por volta de 60, 70 genes, aí na faixa entre 50 e 100 genes, perfeito, você até vai conseguir mirar e acertar. Quando você tem condições que são muito similares, é melhor você partir no exoma, porque assim você separa realmente uma coisa da outra de forma correta. Doutora, e o exoma é como se fosse pegasse o DNA, abrisse inteiro e analisasse pedacinho por pedacinho? Tá, vamos lá, vou explicar como é que é o exoma. É mais ou menos isso assim, mas vamos entender que o gene, ele tem na sua estrutura uns trechos que são lidos para produzir proteína e trechos não lidos, tá? Então ele tem o exon, por isso é chamado exoma, o exame. Ele tem o exon, que é a região de leitura para produzir proteína, e o intron, que é a região que não lê proteína. Tem função reguladora, mas não faz a função de produção de proteína. Então, o gene é assim: exon, intron, exon, intron, exon, intron. Essas informações são intervaladas, tá? O exoma, ele vai fazer o quê? Ele vai pegar os genes que já são conhecidos nossos, correlacionados com patologias, tá? A gente não vai ler tudo quanto é gene, a gente vai ler gene que tem correlação com doença, lógico, senão já pensou o tempo perdido? Né? Então, a gente vai pegar os genes que têm correlação com patologias. Hoje os exomas eles trabalham na faixa de 5.000 a 10.000 genes aí correlacionados a doenças. É uma faixa, um range, tá? Então, vamos lá. A gente vai analisar isso, vai pegar cada um desses genes e vamos pensar onde está os exons. E vamos ler essas informações dos exons. Os introns a gente não vai ler. Então, a gente vai ler todos esses pedacinhos que tem os E's. Onde tiver o E, a gente vai fazer a leitura. Onde tiver o I, que é o intron, a gente separa e não faz a leitura, tá? E por que isso? Porque essa é a região que a gente chama de maior importância.
porque é a região que vai gerar realmente um produto final funcional no corpo, né? E justamente é o que eles acharam para você. Foi uma troca de uma letrinha por outra numa posição. Olha que beleza, hein? Você tem, no lugar de uma letrinha, deveria ter uma letrinha G numa posição lá do seu colágeno 6A2, né? E no lugar do G você tem um A. Pronto. Isso já fez com que aquele teu gene, ele tem, todos os teus exons desse gene, eles têm que ser lidos para gerar essa proteína, esse colágeno, tá? Se tem uma falha aqui no meio da leitura, isso atrapalha a formação dessa proteína. Então, ela tem uma conformação, certo? Então, ela é formada ali linear e ela sofre dobramentos para se tornar ativa e funcional dentro do corpo, para então ela trabalhar na musculatura, nessa região de tecido conjuntivo. E quando você tem essa troca dessa letra, ali falha no momento de tornar ela ativa. Na hora que ela vai fazer as dobrinhas para se tornar ativa, opa, peraí, esse lugar aqui não está encaixando. Esse não está encaixando. Ela tenta, só que ela não consegue. E aí vem o problema. Você tem uma proteína com uma conformação diferente. A estrutura dela, a carinha dela é outra, e aí ela já não se encaixa lá no músculo e no tecido conjuntivo e não faz o papel dela. Ela deixa de funcionar como ela deveria funcionar. Está aí o problema instalado. Doutora, e as doenças que são progressivas, né? Por exemplo, a minha distrofia é uma distrofia progressiva. Por que ela vai piorando? Porque, por exemplo, quando eu tinha 9 anos de idade, eu subia escada. Com 13, eu subia meio fio. Com 28, eu já não subo meio fio. Por que as pecinhas vão morrendo? Como que é isso? É assim. Vamos lá. Você tem uma variante aí que tá, como a gente fala, em heterozigose, tá bom? Para você, vamos entender isso ali. Então você tem um alelo seu normal e um alelo seu com essa variação, tá? Então assim, você produz alguma coisa ainda de colágeno, você produz, mas ele é uma produção baixa, porque a outro lado não, é deficitária. Ela é uma produção deficitária. Com a idade, a nossa tendência é ter uma maior deficiência na produção desse colágeno. Nós envelhecemos. A gente, assim, quem faz o próprio colágeno já começa a ter dificuldade, como você disse, para subir a escada, para fazer as atividades normais. Quem já produz ele na forma correta. Quem tem menor produção é progressivo por isso, porque com o tempo, com a idade, com o envelhecimento, o corpo ele vai tendo maior dificuldade realmente na produção. Então, você tem uma produção um pouco mais deficitária, e quem já tem a produção deficitária maior ainda, entendeu? Entendi. É por isso que ela acaba sendo progressiva nesse sentido. É o envelhecimento natural do organismo, né? Infelizmente. Tem situações em que, dependendo de onde está a mutação, onde a mutação está localizada, tá? A progressão é mais rápida, tá bom, Camila? Isso é importante o pessoal entender, para não falar assim, mas espera aí, não é bem assim, no meu caso foi mais intenso. Cada caso é caso único, o pessoal tem que entender. Cada situação é uma. Se você tem uma mutação muito no comecinho do gene, você deixa de produzir tudo de proteína. Quando você deixa de produzir ela toda, a progressão é mais rápida e é mais intensa. Que seria o caso da Duchenne. Exatamente, que é o caso do Duchenne. E algumas outras distrofias, se a mutação acontecer no começo do gene, isso também acontece, tá, Camila? A progressão vai ser mais rápida. Então, assim, o que tem que saber é que o Duchenne é o caso clássico, que a gente acaba usando como exemplo, né? Porque você acaba tendo uma deleção que está bem no começo do gene e eu deleto tudo, eu não produzo mais nada. Entendeu? Eu deixo de produzir a distrofina inteira. E aí é crítico demais.
que é o gene que está correlacionado com o Duchenne, o gene da distrofina. Mas, nas outras condições, o que a gente precisa lembrar é, tudo depende do lugar dentro desses exons aí que eu falei, dentro do gene, aonde a mutação está localizada, entendeu? Muito no Entendi. comecinho do gene, piora a situação. E você sabe, olhando o resultado de exame, onde ele está? Normalmente a gente vê o número, vem a posição lá do gene, né? Vem a posição. E aí a gente busca no banco de dados aonde está lá dentro do gene essa posição. É assim que funciona, né? Vem um Entendi. número. Por exemplo, assim, a tua variante estava descrita lá no teu resultado que eu vi que você me passou, né? Na posição 2096, tá certo? Então a gente vai buscar isso dentro do gene, aonde ela está e aonde ela está trabalhando, entendeu? Então a gente busca. E esses pontos, eles dizem para a gente se a mutação ela é patogênica realmente, causadora mesmo, efetivamente, da doença, ou se ela ainda é uma mutação que tem pouca descrição, a gente chama ela de uma variante de significado ainda incerto, né? E eu coloco entre aspas, porque ela é incerta porque ainda não está tão bem descrita, bem catalogada no mundo, ou aquelas que são chamadas de provavelmente benignas, que não têm impacto na produção de uma doença real, tá? Então, tem muito isso. A gente tem variações nessa forma de classificar essas mutações, né? Sim. E até eu tinha colocado aqui uma pergunta para te fazer, mas agora eu já entendi a resposta, mas eu vou compartilhar com as pessoas, porque com certeza é uma dúvida que quem tem um problema sente. A gente se compara muito com as pessoas. E eu vejo, por exemplo, eu estou num grupo de meninas que têm distrofia de cinturas, mesmo sem saber, olha só que engraçado. E aí elas ficam assim, nossa, mas eu sou assim, eu sou de tal jeito. E às vezes, assim, tem um homem que ele tem muito mais, muito mais saudável do que a gente, que somos mulheres, se a gente pegar por faixa etária. Mas agora eu entendi que depende muito da alteração genética que né, de onde é o erro. Mas tomando assim o caso, por mesma doença, a progressão muscular no homem ela é mais lenta do que na mulher, por sermos mulheres e normalmente já perder mais massa magra, né, do que um homem normal, vamos dizer assim. Vamos lá. Essa tua pergunta é bem interessante. Então, vamos lá. De uma forma geral, a gente tem uma estrutura corporal muito diferente quando a gente compara homem e mulher, tá? Realmente, a musculatura da mulher é muito diferente da do homem. O homem tem uma musculatura mais, vamos assim dizer, mais estruturada do ponto de vista de força. Por quê? E aí é uma questão real de formação, né? Homem e mulher. A doença não tem diferença entre homem e mulher, tá? As distrofias de colágeno 6, pensando na sua, que está dentro de 6, ela é uma herança dominante, autossômica dominante. Autossômica dominante significa tanto homem quanto mulher podem ter de qualquer forma e não tem diferenciação, tá? A diferença principal vai realmente no ponto onde acontecer, de você ter mais força ou menos força, mas a mulher já tem menos força realmente, né? E aí tem um envolvimento hormonal que entra na história, que não tem nada a ver até com a questão nossa, colágeno, com o que você está colocando, é realmente hormonal. Os homens têm testosterona, que trabalha a favor da força deles, junto, e a gente tem estrogênio, que trabalha contra, nesse sentido, tá? Então, realmente, se vocês ficarem comparar homem com homem e mulher com mulher, nessa história tem que ser uma comparação meio que separada, senão vocês vão ficar muito frustradas. Desvantagem total, né? Bom, eu diria que as mulheres têm uma desvantagem no mundo em muitos aspectos, né? Temos muitas, né? Doutora, eu gostaria de perguntar, todo mundo fala assim, né? É uma doença rara, né? A gente sabe que tem doenças raras que são mais comuns, Mais né? frequentes. Mais frequentes, e tem as doenças raras, raríssimas, vamos dizer assim. E eu lembro que o médico me falou assim, quando eu descobri o meu problema, que ele falou, olha, no mundo, a gente tem 100 pessoas
que a gente diagnosticou, né? Que tem, não sei se é um catálogo, o que, que é, mas tem pessoas. Eu falei, meu Deus do céu, né? Eu fiz as contas, eu falei, nossa, ganhar na Mega Sena a gente não ganha, né? Mas É. Eu falo que a loteria genética é mais fácil da gente ganhar do que na loteria real de dinheiro, né? então, eu queria que você me falasse, me explicasse como que é a porcentagem disso, do risco de uma pessoa ter Coloco. uma miopatia de Bethlen. Vamos lá. A miopatia de Bethlen, que é a sua, ela tem uma frequência de aparecimento extremamente baixa, tá? Ela é raríssima, tá? Ela é considerada uma condição raríssima, tá? Não é só rara, é raríssima, que é o que eles falaram para você lá, que eles têm, né, descritos no mundo 100 casos, certo? A frequência, por isso, ela é tão baixa que por isso ela não chega a 1 por. Ela é 0,77 por 100 mil pessoas, por 100 mil. É 0,77, não chega a um indivíduo por, é 0,77. Para você ver como você pertence a um grupo muito seleto, né, Camila? Não queria, né? Mas vou dizer para você, a miopatia de Bethlen, ela dentro do grupo das miopatias de colágeno, que são essas distrofias do colágeno 6, ela é a condição que é chamada de a mais leve, tá? Em termos de aparecimentos aí da condição, de progressão real, tá? Porque a gente tem a ponta da mais leve, que é o Bethlen, e a ponta da mais grave, que é a distrofia muscular congênita de Ullrich, tá? Essa é bem mais grave e essa é mais rara ainda. Essa tem uma frequência de 0,13 a cada 100 mil. 0,13 a cada 100 mil, tá? Como pode, né? Porque tá ali, é um defeito dentro do colágeno, mas é uma doença que, se você comparar uma e a outra, elas têm progressões muito diferentes, né? Muito distintas realmente. E E aí, ela é por isso raríssima justamente por isso, né? Porque ela é mais deletéria. E por isso que é fácil confundir tantas doenças, porque às vezes ela se parece menos do que com uma doença ali do colágeno. A miopatia de Bethlen, por exemplo, parece menos com uma distrofia do colágeno do que com uma outra distrofia que não é do colágeno exatamente, mas tem ligações, a fraqueza muscular, algumas coisas assim, né? Sim, e aí, pensando nisso, é o que eu falei, ó, a sua condição é de herança autossômica dominante, certo? As Certo. condições de herança autossômica dominante, que eu disse, elas podem atingir homens e mulheres na mesma frequência, 50% de chance, né? Tanto homem quanto mulher podem apresentar. Ter uma herança autossômica dominante, Camila, significa que você tem 50% de chance de transmitir a condição para a sua, né, geração seguinte, que seriam os filhos, né? E aí é uma situação bastante problemática, né? E as pessoas pensam assim: bom, se ela é dominante, eu recebi isso de alguém, né? Ser dominante significa que um único alelo alterado, eu já apresento a doença. Eu não sou um portador. Eu sou uma pessoa com a condição genética, tá? Toda herança dominante, eu falo isso. A pessoa chega para, não, é um portador de doença tal. Não, peraí, a doença dominante não é portador. Ele é a pessoa com a doença, tá? Entendi. Então, Porque aí o recessivo, que ele pode ter alteração genética e não desenvolver? isso aí. A doença, quando é uma herança autossômica recessiva, aí você tendo um alelo alterado, você é um portador saudável, Sim. tá? E aí, sendo recessivo e você sendo um portador saudável, é outra história. Aí você precisa ter você e o marido terem variantes naquele gene para combinar e dar a chance de ter um filho doente, real. Uma herança dominante, você não precisa pensar no marido, no parceiro aqui. A pessoa só já tem 50% de chance de transmitir. Que foi E o que o mais aconteceu. não, mas o mais interessante nisso tudo, que é onde eu quero chegar,
As doenças dominantes, de herança dominante, elas têm uma peculiaridade delas. Isso eu estou falando, num geral, doenças de herança dominante. Além da sua de Bethlen, todas são de herança dominante. Que é a chance da gente ter o que a gente chama de as doenças serem causadas por um evento de novo. Entre aspas, de novo, por quê? Esse nome em genética eu falo assim, não sei quem inventou lá atrás, pior terminologia possível, porque deixa todo mundo confuso. Não é que ela está de novo, ela é nova, é um evento novo. Esse de novo é o evento novo. No teu caso, os teus pais foram testados e os teus pais não tinham a variante. Isto mostra para a gente que você é um caso de novo. A partir de você, sim, a chance de 50% acontece para a nova geração. Antes, não tem recorrência. Tá? Cris, eu achei muito interessante você me explicar isso, porque, por exemplo, eu peguei o teste genético que eu fiz e eu só tive uma consulta com um neurologista. Eu não passei por geneticista. Então, quando você falou para mim que a minha distrofia poderia ser uma distrofia muscular de cinturas, Cintura escapular, chama cintura distrofia muscular de distrofia, isso, de cintura escapular, é isso eu aí. ainda não decorei, porque, gente, eu juro, é novo para mim isso. E aí tá a importância de consultar um geneticista, né? E essa Exato. sigla eu também não conhecia, que fala aqui no meu exame, né? De novo, heterocigoto de novo. De novo. E que eu não sabia que isso significava que os meus pais não tinham, eu sabia que eles não tinham, mas é como a gente que é leigo, né? A gente não tem essa noção. Quando você falou para mim da genética, que o meu era para ter um G e tem um A, aí eu fiquei pensando assim, nossa, eles já têm essa capacidade de analisar isso, né? Que está errado. A gente está muito longe, doutora, de conseguir arrumar esse alfabeto. Vamos lá. Eu diria assim, a única coisa, o que a gente ainda tem dificuldades é conseguir editar o erro, tá? Na hora em que a gente conseguir editar o erro, que é corrigir o erro, Camila, aí a gente atravessou, realmente, aí a gente fez que nem Moisés, abrimos o mar e criamos o caminho para passar, tá? Realmente, nessa hora, a gente vai ter um divisor de águas nesse momento, tá? A gente hoje diagnostica muita coisa. Em termos de evolução de teste genético, a gente melhorou infinitamente. Temos limitações, restrições? Temos ainda. Tem algumas condições muito complexas, Camila, tá? Essas condições muito complexas ainda são intrigantes, são pontos de interrogação gigantes na nossa vida. E deixam a gente de mãos atadas, o que é terrível, porque a gente detesta isso, né? Não, assim, dar uma notícia de que eu não vou ter um caminho para uma pessoa é a pior coisa na vida de quem trabalha com isso, sabe? Eu imagino. É horrível, mas a gente já tem muita coisa. O que a gente ainda não tem e o que a gente almeja muito é conseguir corrigir o errinho, virar a chavinha, sabe? Assim, a tua letrinha A no lugar do G voltar a ser G e não A, entendeu? Sim. E, doutora, já que a gente não tem, né, assim, uma previsão, né, a gente não está tão próximo, assim, de ter esse, de conseguir arrumar esse defeito, né? Mas uma coisa que eu sinto no meu corpo que é importante é a alimentação. E como que a alimentação pode ajudar em casos de distrofia muscular? Existe isso? Corrigir não vai corrigir, né, doutora? Porque Não. é um defeito genético. Mas existe alguma forma de a gente conseguir ter uma reserva energética melhor através de alguns alimentos, vitaminas, não sei, Sim. existe essa possibilidade? Você falou que você percebe já no teu corpo quando você tem a sua alimentação, certo? Então você deve perceber. Exatamente. O carboidrato é fundamental, porque assim, a gente tem uma teoria e que ela funciona, assim, ela é certa, né? Quando a gente deixa de se alimentar por horas muito extensas, o corpo usa, né? Faz uso de reserva, né?
Então, a gente fala que a gente faz canibalismo muscular, né? A palavra é essa, é um canibalismo muscular. Para quem tem uma distrofia muscular, isso é crucial. Não pode, de jeito nenhum. Então, a alimentação nesse sentido é fundamental. Não adianta, assim, eu não vou dizer para você assim, se eu conseguir, se eu tomar colágeno, né, vai ser legal, tal. Vamos lembrar, você produz o colágeno. É diferente, a gente produz. Quando eu faço uma ingesta de colágeno, eu quebro o colágeno que eu fiz a ingesta e eu uso os pedacinhos dele, né? Porque o colágeno é uma proteína complexa. Eu vou usar os aminoácidozinhos que compõem ela. Vai ser importante? Vai, mas todo mundo tem que ter em mente o seguinte: usar aquilo que você ingeriu na forma do colágeno que você produziria, não, tá? Ajuda, sem sombra de dúvida, faz um aporte melhor energético, trabalha, mas a gente tem que lembrar que a energia de base que você precisa na musculatura é carboidrato. Então, você vai ter que quebrar e gerar carboidrato. E carboidrato de qualidade, né? Não adianta se entupir de doce, porque aí não é carboidrato de qualidade. A gente só vai engordar e ficar mais pesada para o pouco músculo que a gente tem. Exatamente, tá? Isso é fundamental o pessoal saber, tá? Então, uma nutrição bem direcionada é fundamental, sim, tá? Só todo mundo precisa entender que consertar o erro a gente não consegue. O colágeno que você faz de ingesta, ele é usado nas suas partes e não como colágeno em si, tá? Mas que ajuda? Ajuda, sem sombra de dúvida. Então, assim, um direcionamento de alimentação é importantíssimo, tá? Bom, se alguém me perguntasse assim, qual que é... Hoje eu tenho 33 anos e o que eu faria diferente do que eu fiz? Eu acho que eu buscaria sempre descobrir qual que é a minha real doença, não teria desistido lá atrás, porque como eu fiquei muito tempo sem saber qual era a minha doença certa, eu me exercitava errado, eu tratava errado, então assim, eu matei o meu músculo, por não saber qual que era a minha verdadeira doença, por falta de ir atrás de fazer um teste genético, né? E a outra coisa que eu também acho que eu pequei muito foi a alimentação. Então, hoje em dia a gente tem muita coisa na mão, claro, a gente não tem a cura ainda, mas a gente já tem muita coisa que a gente pode usar para ter uma qualidade de vida melhor, né? E preservar Exatamente. Exatamente, Camila. E eu pontuaria da seguinte forma. Você tentou até buscar o teu caminho lá atrás, mas você nasceu numa época onde nós tínhamos limitações grandes, tá? Hoje, quem nasce hoje, quem está vindo hoje ao mundo aqui, hoje eu digo assim, nesse período agora que a gente vive, as pessoas têm que aproveitar isso tudo que a gente tem hoje, né? Então, os casais, quando tem uma criança e começa a ver alguma coisa, vai atrás, porque você vai criar uma qualidade de vida absurda. Você não foi de propósito que você não conseguiu, você tentou, mas não existia o recurso. Sim. Hoje, a gente tem o recurso, e é isso, a mensagem para o pessoal que eu acho que é importante deixar, né, Camila, é assim, você passou por uma situação que hoje você não passaria. Se você tivesse nascido aí, 5 anos atrás, você estaria hoje super bem assistida, entendeu? Então, essa é a grande diferença. Quem nasce nesta nossa época atual está muito melhor assistido e mais preparado, vai estar muito mais preparado do que nós que estamos época atrás aqui, entendeu? E uma coisa que eu penso assim, a gente só entende quando a gente tem mesmo uma doença. Isso é para os casais que não tem problema. Eu não sei, gostaria até de saber, existe algum teste, alguma coisa que, por exemplo, a pessoa não tem um problema, nada, mas ela quer verificar a qualidade daquele embrião. Tem muitos casais que fazem FIV, e aí eles querem analisar aquele embrião para colocar os embriões de melhor qualidade, né? Fazer a fertilização dos melhores, né? Dos mais saudáveis.
Existe essa possibilidade para pessoas que não carregam uma alteração genética? Vamos lá, Camila. Hoje o que a gente tem é o seguinte: se o casal não tem histórico nenhum e eles estão em busca de conhecer um pouco mais da parte gênica do embrião, nós temos ainda uma limitação do ponto de vista gênico com o embrião, tá? Porque assim, a gente tem o teste genético para alteração cromossômica, esse é corrente e é feito muito tranquilamente. Do ponto de vista gênico, o que a gente precisa fazer? Primeiro, o casal é saudável, sem histórico nenhum, tudo bem? Vamos fazer um teste genético no casal, tá? A gente faz um teste que a gente chama de compatibilidade genética, porque eles são saudáveis. Se eles são saudáveis, eles são provavelmente portadores saudáveis, né? A gente entra naquela história. Os dois. Se eles forem portadores que se coincidam, aí a gente já descobre num teste desse, que é o que a gente chama de teste de compatibilidade genética. Então, eu vou analisar primeiro o casal. Eu vou olhar para o casal, o marido e a mulher. Faço um painel gênico, tá? A gente tem painéis aí desde 550 genes, que é um painel nosso populacional aqui na Genomics, nessa faixa de 540, 550 genes, e um painel que é chamado de CGT exome, quase um exoma, né? Ele não é um exoma, mas é quase um exoma. É um painel bastante robusto, tá? Com mais de 2.000 genes que a gente analisa. Então, a gente vai ver isso no marido e na mulher. Se eles tiverem algum gene em comum, aí a gente vai conseguir rastrear no bebê. Nossa, a gente vai prevenir. Muito melhor esse teste de compatibilidade genética ser feito, né, antes. Nossa, é muito legal. Eu vou até falar disso para as pessoas, porque, gente, eu sou fã da genética. Assim, eu tenho Não, e eu falo, Camila, isso, assim, eu falo muito para os casais o seguinte, eu falo assim, a gente está numa ponta hoje da medicina que é medicina preventiva e personalizada, tá? A gente fala disso o tempo inteiro. Então a genética veio para fazer essa medicina preventiva e personalizada. Então a gente tem que lançar mão do que a gente tem hoje aqui disponível. A gente tem essa possibilidade, e eu tenho vários casais que me procuram aqui na Genomics, assim, não, a gente assistiu um vídeo de vocês falando sobre o teste de compatibilidade, a gente quer fazer porque a gente está planejando ter filho, mas gostaríamos de saber o que a gente carrega antes. Olha isso. Perfeito! É isso que tem que ser. Quando eu cheguei lá nos Estados Unidos, que eu falei pro médico, né, não quero usar meus óculos e tudo, e aí ele, né, viu a minha insegurança, né, ele falou assim, Camila, calma, né, porque eu tava tão insegura que eu falava, não, e se o teste der errado, né, porque eu só vinha de um histórico de nãos, né, assim, não é essa doença, não é aquela doença, insucessos, né? E aí ele falou, olha, hoje, isso lá há 10 anos atrás, hoje a gente já consegue ver se o embrião ele vai ter cabelo de tal jeito, olho de tal jeito. Eu falei, gente, será que isso é possível, né? Ele quis me mostrar assim que a genética estava avançada, né? É verdade isso, doutora? Tem essa possibilidade? É assim, dessa forma ainda não, tá? De conseguir selecionar cor de olho, cor de cabelo, isso ainda a gente não chegou nisso não, tá? Não selecionar, mas assim, já é possível você pegar um embrião e saber as características físicas dele? Não, ainda não. Dessa forma não, Camila. Não, porque a gente tem uma limitação tecnológica ainda. E vou te explicar assim, bem rapidamente para você entender. Sim. Quando a gente recebe o material do embrião, a gente recebe uma biópsiazinha que é feita lá pelo embriologista, vem de 4 a 6 células. A gente trabalha com um número limitado de células da região periférica que vai formar o trofectoderma. Então, a gente tem que ter um foco direcionado. O foco hoje é para doenças reais. Então, hoje o que a gente faz é análise para doença. Se o casal carrega, é portador saudável para uma condição, a gente vai conseguir marcar o DNA do casal e enxergar o que o bebê carrega, a gente vai fazer contraprova. Se ele recebeu o alelo marcado alterado, o alelo marcado normal, o que ele recebeu. Eu não consigo ainda determinar essas características. Elas demandam.
Não, elas demandam um nível de precisão de análise muito intenso, tá? E ainda assim, a gente poderia incorrer em erros de previsão, porque a expressão é dada posteriormente. Então, a gente carrega uma coisa, mas a expressão que a gente dá pode ser modificada, né? Então, a gente ainda não consegue, nesse ponto, não. Né? Não, e aí eu falei, gente, mas será que tá assim, né? Eu acho que ele quis me passar alguma segurança, sei lá. Não, ele te passou uma segurança, realmente. O que a gente consegue, por exemplo, é assim, lógico, quando você vai usar um óvulo doado, a gente seleciona, né, a pessoa pelas características dela, né? A gente vai selecionar características físicas e tem testes genéticos que são feitos para os doadores potenciais, para todos os doadores em banco, tanto de óvulo quanto de espermatozoide, todos fazem testes genéticos. E lá nos Estados Unidos isso é assim padrão, tá? Então, você vai selecionar, vamos supor que você, eu quero usar um espermatozoide de um doador. Eu quero um doador de espermatozoide, porque tem muitos casos em que a gente tem, né, pacientes em que, peraí, Camila, pacientes em que a gente tem mulheres que querem fazer uma produção independente, né? Sim. Querem fazer a produção independente e vão buscar um sêmen num banco, certo? Elas escolhem as características físicas do homem, escolhem, né? A parte genética, elas têm acesso a um teste genético para poder verificar o que eles carregam de informação para doenças, entendeu? Então é feito um teste para triar doenças genéticas. Então, isso é feito e é uma Sim. seleção hoje muito boa, tá? Uhum. E ela já dá uma segurança e uma garantia imensa para quem precisa de um banco de esperma ou de óvulo, tá? Sim, entendi como que é, doutora. Doutora, e você acha assim que ficou alguma coisa que eu não perguntei, que deveria ser dita, esclarecida? Porque, nossa, você me ajudou demais. Eu fiquei muito feliz assim de ter a possibilidade de conversar com você. E eu falo que você foi um anjo hoje para mim, que a vida é cheia deles, e você hoje foi o anjo do meu dia, porque me fez eu ter outra visão e ver que, nossa, não tá tudo perdido daqui para frente, né? Eu tenho que me cuidar mais, tenho que dar mais atenção pro meu corpo. Não é que já está tudo, vamos dizer assim, já está tudo perdido, né? Às vezes a gente Não, tem essa sensação, né, de ter uma doença progressiva e está tudo perdido, e não é bem assim. E aí eu gostaria de saber o que você acha que ainda falta falar com o pessoal. olha, eu acho que a gente cobriu bem tudo. O que eu acho assim, vamos lá. Dentro da doença, eu acho que a gente colocou bastante coisa para o pessoal conhecer, entender ela e o que a gente chama, no geral, das condições próximas e parecidas. E uma coisa importante, Camila, que eu acho que você tem que carregar realmente para a vida, não só você, para qualquer um que tenha uma distrofia muscular, lembrar que assim, a ciência está evoluindo todos os dias. Nunca considere a palavra nunca, tá? Porque a gente evolui todo dia e hoje, na época que nós estamos, a gente evolui a passos muito rápidos. Então, a gente tem chances ainda de chegar em medicações muito boas e muito direcionadas. A gente não vai conseguir, é o que eu falei, a gente ainda tem uma distância para chegar na edição, que é a correção lá dentro. Mas a gente já está muito próximo de medicações para muitas doenças genéticas, viu? E tem muitas que já têm medicação em teste, tá? Nossa, tô arrepiada aqui, te juro. Muitas estão com medicação em teste, tá certo? Então, a gente tem que ter sempre a esperança de que vamos conseguir melhorar, tá? Sim, não, e nunca desistir, né? É isso Nunca aí. desistir. Às Isso. vezes não encontrou a sua doença ainda, mas daqui a um ano descobrem que existe uma nova doença, porque né, a frequência de descobertas é grande, né, doutora? É E, imensa. e então, assim, talvez não foi hoje, mas pode ser amanhã, e não, o segredo é não desistir, né, doutora? Olha, É muito isso aí. obrigada
de todo o meu coração, você é maravilhosa. Queria ter tido a oportunidade de ter uma doutora como você lá atrás, mas nunca é tarde, né? Com certeza, nunca é tarde e persistência sempre, Camila. iGenomics, with science on your side.